Tudo começa com a pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Aí, do nada, você já tá acordando cedo para pegar ônibus e trabalhar e dar um jeito de pagar os boletos. Do nada, você tá tendo que escolher se você vai ir visitar a sua mãe ou se você vai ficar em casa lavando roupa. Vida adulta, quando ela começa? Aos 18 anos? 21? 30? Muda de pessoa para pessoa? Não sabemos. O que a gente descobre é que não existe um ritual universal de passagem da adolescência para a vida adulta, e cada um é que precisa descobrir o seu próprio caminho. Eu sou o Samu Strazer Eu sou a Miviki. e no programa de hoje a gente vai falar sobre como ser um bom adulto, pode ser? Pode ser. É isso aí, Vicky. No programa de hoje a gente vai tentar, né, explicar, é uma autocrítica o programa de hoje. Falar sobre algo que a gente não sabe a resposta. Como ser adulto, o que a gente precisa saber para sermos bons adultos e adultos responsáveis, bem-sucedidos, etc e tal, né? E várias séries aí, né, falam sobre isso, vários filmes, então a gente vai falar Trazem muita esse coisa. dilema, né? Mas, Vicky, quando que você percebeu que você tinha virado adulta? Eu acho que não dá pra contar essa história que não pode ser porque envolve experiências negativas. Mas, Acho Vicky, que não. ser adulto é uma experiência negativa. Então tá explicado. Então eu sou adulta. Acho que eu tive a minha transição. Eu acho que quando a gente percebe que a gente fala, putz, acho que agora pode dar errado. Aí é quando a gente Eu acho virou que adulto, né? entendeu? O negócio começa a ficar sério, você se vê muito assim. Você precisa resolver, né? Muitas vezes você não vai ter o respaldo de alguém, então acho que ele virou adulto. Mas, felizmente, a gente não vai expor a nossa vida, talvez só um pouquinho, né, da nossa vida ao longo desse programa, mas diversas séries, diversos filmes falam sobre esse tema. E as sitcoms, que a gente já abordou um pouquinho aqui no episódio sobre educação financeira, abordam muito esse tema, né, de jovens adultos começando a morar sozinho, muitas vezes morando com amigos e tal. Você tem algum especial, assim, Então, que você Vicky, prefere? eu Samuel? lembro muito de How I Met Your Mother. Legal. Porque, tipo assim, a galera, a série meio que começa quando o pessoal sai da faculdade e os amigos vão morar juntos ali, e já estão ali nesse esquema de um já tá quase casando, já tem ali uma namorada fixa de longa data, né? E aí eles têm esse problema de início de carreira, então o protagonista, né, ele é um arquiteto, mas ele ainda não é um arquiteto consagrado, ele nunca teve um projeto próprio dele, ele trabalha numa empresa que ainda não respeitam ele, né, então assim, não respeitam ele como profissional, né, ele ainda não tem esse reconhecimento. Então mostra muito o início, né, e ao longo da série ele vai adquirindo essas coisas, aprendendo a se relacionar bem, mantendo contato com os amigos, se desenvolvendo profissionalmente, conquistando, vou agora morar na minha casa e tal, enfim. Eu acho que exemplifica muito bem essa série. Certo. E o que a gente faz, né? O que o jovem adulto faz quando ele não sabe fazer alguma coisa? Pergunta pro Google, né? Ou pro ChatGPT. Ou pro ChatGPT. E então foi isso que a gente fez, né, no programa de hoje, né, para saber, tentar achar um caminho de... Existe, então, uma fase, né, essa transição da adolescência para a vida adulta? Existe uma idade? Como é que acontece? Então, só para a gente introduzir um pouquinho o tema, eu vou aqui tentar explicar para vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, assim como todo ser humano da face da Terra, todo ser vivo da face da Terra, né, seres humanos também possuem, né, um ciclo da vida, possuem, então, evoluções, né, do seu ciclo ali mesmo, né, das suas fases de vida. E a gente tem 4, então a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Então essas são as nossas fases, ok até aí. E a gente tem estudado aí mais uma ali, que é a envelhecência, que a gente já teve um programa aqui. Isso, que seriam então algumas... a transição entre o adulto, né, e a velhice ali e tal. Exatamente, a gente tem essas fases. Mas a grande questão é, quando que a gente passa de uma para outra, né? Então, se a gente for ver pela justiça brasileira, né, legalmente falando, e até mesmo pelo ECA, né, o Instituto da Criança e do Adolescente, a gente vai ter que os 18 anos, né,
né? Então seria a transição da adolescência para a vida adulta. Então, o adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos. Só que a medicina, a psicologia, ela já fala uma coisa diferente, Samuel. Já existem estudos, né, muitas pesquisas que comprovam que o cérebro humano, ele ainda não se desenvolveu completamente até os 18 anos. Ele vai se desenvolver totalmente só até os 24 anos. Olha, isso vai precisar, né? Isso explica muita coisa, Vicky. Exatamente. Explica até porque existe, então, né, estudos que comprovam que os estudos comprovam que existem mais atividades cerebrais que acontecem em uma região do cérebro que está mais ligada à sensação de prazer e recompensa. Então, que está muito ligado, então, aos adolescentes buscarem sensações que vão trazer prazer, assim, instantaneamente. Então, assim, comida, aventura, relação sexual. Então, essas coisas estão ligadas a essa parte do cérebro, então, que precisa se desenvolver ainda até os 24 anos. Então, para a medicina, para a psicologia, o adolescente é adolescente até 24 anos. Caramba! Olha só! Meu, isso explica muito as burradas que eu acabei fazendo na minha vida depois dos 18 anos até os 24. Vai culpar o seu cérebro agora. Meu cérebro não estava preparado. Estava em busca de recompensas, Estava em busca de recompensa, o meu cérebro não estava inteiro ainda. Uhum. Então eu perdoo o Samuel do passado por não ter feito escolhas tão boas no passado, mas... O perdão é muito importante. Exatamente. E é bom a gente... Brincadeiras à parte, a gente saber disso, para você que está aí na escola, ou para você que está saindo do ensino médio agora, saber que muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente não está pronto, e realmente a gente não está. A gente não está pronto. E tá tudo bem, cara. Tá, exatamente. Sério, tá tudo bem. Você não está pronto, você está se construindo. Exato. Né? E, Samuel, vou te contar só mais um aspecto, então, com base, né, então, em algumas informações do INPA, que é o Instituto de Psicologia Aplicada. O INPA vai dizer assim, que para a nossa sociedade, a fase adulta costuma ser identificada como a mais ativa e produtiva da vida. Então, que tá ligado, né, trabalho, estudo, a gente vai falar mais disso depois, né, Samu? Mas aí tem uma outra questão aqui também, que eu acho importante de falar, é que a adolescência, né, essa questão da fase adulta, ela não pode ser só considerada por um fator biológico. Que seria assim, fiz 24 anos, meu cérebro está desenvolvido, meu corpo está desenvolvido, sou um adulto? Não, para a psicologia, a fase adulta, né, e essas transições da vida são fatores biopsicossociais. Então, não depende só da biologia, não é só você fazer 24 anos, não é só uma questão de fazer aniversário, depende muito do ambiente que você está inserido. É por isso que muitas vezes uma pessoa de 18 anos é muito mais madura ou se sente muito mais adulta do que uma de 35, 40, porque depende das responsabilidades que ela tem, depende do ambiente em que ela foi criada, depende dos objetivos de vida dela, em que fase da vida ela está. É por isso que é tão transitório e é por isso que a gente se sente muito perdido e não sabe identificar mesmo, porque não existe um ritual, né? Fez 24 anos, pronto, me sinto adulto. Não, isso é algo que você vai sentindo com o tempo mesmo. Fatores biopsicossociais. Exatamente, é biológico, é psicológico e também é uma questão de social, né? Exato. Depende da sua questão genética, depende do seu psicológico e depende do ambiente em que você está inserido, né? Da sociedade. Mas, nossa, isso é muito legal. E assim, Vic, pesquisando pro episódio de hoje, eu li algumas coisas, perguntei pro ChatGPT, é lógico, né? E eu separei aqui 4 tópicos que um adulto deveria investir. Certo. Né? Ao longo aí, para ser um adulto bem... 4 coisas que você precisa ter para ser um adulto. 4 coisas que você precisa ter. Bota aí, Thiago. Isso. É isso aí. E por que eu selecionei essas 4 coisas? O meu critério foi uma frase do Chorão, do Charlie Brown. Tá. Porque ele fala assim, então é preciso chegar em algum lugar, ter algo bom para se comer e algum lugar para se morar. A gente é adulto, isso mesmo. A gente tem que chegar em algum lugar, a gente não pode ficar estagnado na vida, né? A gente tem que ir em busca da nossa felicidade, né? E aí eu separei esses 4 tópicos, mas eu burlei os meus próprios 4 tópicos e eu coloquei um tópico 0. Tá. Então são 5. Tá bom.
que é primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você pensar na sua carreira, antes de você pensar em morar sozinho, antes de pensar em qualquer coisa, a gente precisa ter inteligência emocional. Certo, concordo. E a gente já falou disso aqui no Pode Ser, que tem uma pesquisa de Harvard que acompanhou mais de 700 pessoas por 75 anos para descobrir de fato qual é a chave da felicidade. E o resultado desse estudo, que demorou 75 anos e acompanhou a vida de mais de 700 pessoas, foi que a chave para ser feliz é ter boas relações interpessoais. Então, você tem que saber conviver com as pessoas para ser feliz. Em qualquer ambiente da sua vida. No trabalho, no seu bairro, no seu prédio, na sua família. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, bem com as pessoas. E aí, nisso entra capacidade de ter empatia, capacidade de se comunicar bem. Então, invista na sua inteligência pessoal. Eu lembro muito de um filme, quando falo de inteligência emocional, daquele filme Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Verdade. Porque, tipo, o cara desaba o mundo dele, ele era um vendedor, acaba passando por uma crise na carreira, porque o produto que ele vendia meio que é descontinuado, não serve mais. Aí a esposa dele abandona ele porque eles estão com problemas financeiros e de relacionamento. Ele tem que cuidar do filho dele, ele perdeu todo o dinheiro, consegue uma oportunidade de um estágio remunerado, não remunerado em uma empresa, e aí ele consegue passar por isso tal, e superar essa questão, né, toda. E aí ele é contratado tal. E imagina, o cara ele tinha passado por uma dificuldade imensa ali, uma situação muito horrível, mas ele teve paciência, ele teve inteligência emocional, sabia lidar muito com as pessoas e tal. E aí, inclusive com o próprio filho dele, que era uma criança, né? E conseguiu superar isso. E essa história é baseada em fatos reais. Então a gente viu que é possível você ter essa inteligência emocional. Mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando de como ser um bom adulto. Estamos de volta com o Pode Ser, falando sobre a vida adulta hoje. E agora eu falei do zero, agora eu vou falar do primeiro item, Vi. Isso, a gente tá falando, né, de alguns itens de como ser adulto. Isso. Já que não tem manual, Pode Ser fez um manual pra você? A gente fez um manual pra vida adulta. E o zero, eu já falei, o primeiro é você encontrar o seu Ikigai, a sua área de atuação, a sua vocação verdadeira, né? Ô Vicky, antes de eu explicar o que é Ikigai, a Vicky já sabe, você já encontrou o seu Ikigai ou você ainda está em busca? Eu acho que eu já achei meu Ikigai. Aquilo que faz o meu coração bater mais forte, sabe? Quando aquela sensação de coração quentinho. Olha quando você só. tá fazendo alguma coisa e sente. É isso. Eu acho que eu sei. Se eu tô colocando em prática, mais ou menos. Mas eu tô em busca de concretizar, né? De fazer isso, mais isso no meu dia a dia. É isso aí, porque o Ikigai, galera, é um termo em japonês, né? Que Iki é vida e Gai é valor, mérito e tal, razão e tal. Então seria a razão de viver, o Ikigai, né? E os coach da vida usam muito isso para fazer essa orientação vocacional, né? Que o que seria isso? É um método legal para você descobrir qual profissão você pode seguir, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, sabe? A gente passa a maior parte do nosso tempo não no nosso tempo livre, mas no nosso tempo acordado no nosso trabalho, né? Tipo, a gente passa 8 horas no trabalho ou mais, e às vezes a gente passa 4, 5 horas na nossa casa, dorme e volta. Então, assim, a maior parte da nossa vida é trabalhando. Então, a gente precisa escolher essa área de atuação muito bem, porque senão a gente vai ficar a maior parte do dia fazendo o que a gente não gosta. Aí não tá certo. Tem uma frase, Samu, que direto aparece pra mim. Eu não sei se tem algum autor
porque geralmente não aparece. Mas é uma coisa meio óbvia, mas que faz muito sentido quando você para pra prestar atenção, e pode ser que a gente esqueça no dia a dia, que às vezes a gente se sente muito cansado da vida. Mas é que talvez seja porque você faz muito daquilo que você não gosta. Tipo, você tá esquecendo de fazer aquilo que você gosta. Então, achar aquilo que você gosta e trabalhar com aquilo que você gosta pode ser, né, uma boa dica. E rapidinho para vocês descobrirem aí o seu Ikigai e pensarem nele, você tem que pensar em 4 perguntas, que é, primeiro, no que você ama fazer? O que você gosta de fazer, sabe? E você fala, passaria horas fazendo isso, eu acho muito legal. Eu gosto, por exemplo, muito de escrever e eu gosto de conversar com as pessoas. Então eu amo fazer isso, fico horas fazendo isso. E aí a segunda pergunta é, no que você é bom? Porque às vezes a gente gosta muito de fazer alguma coisa, mas a gente não é tão bom, sabe? Tipo assim, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de judô, gosto de ir pra academia, mas eu não sou tão bom nisso a ponto de, caraca, eu posso ensinar outras pessoas sobre isso, sabe? Então você tem que descobrir o que você ama e o que você é bom. O que o mundo precisa, então, o que existe mercado, o que você pode acrescentar no mundo aí, na vida de outras pessoas e tal. E pelo que você pode ser pago. Então, não adianta só você pegar e falar, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer barquinhos de papel. Sabe? Se você não pode ser pago por isso, talvez não seja exatamente nesse caminho aí de só fazer barquinho de papel. Você pode realmente ser um artista, só que você vai ter que ampliar um pouquinho ali o seu leque. Ou uma boa alternativa, você ser um professor, você ensinar arte para outras pessoas, enquanto você não vira um grande artista plástico, né? Então, assim, respondendo essas 4 perguntas, que é o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, você encontra o seu Ikigai, né? E eu vou recomendar o episódio de inteligências múltiplas para a galera pensar no seu Ikigai, nas suas inteligências. É isso, temos o primeiro que é a segunda dica, né? Isso. Vamos para a terceira então, Samu. É isso aí, que é estudos e emprego. Galera, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa trabalhar, de um jeito ou de outro. Você precisa ter conhecimento na vida. Não adianta a gente achar que a gente vai aprender tudo sozinho, que a gente não vai, né? A gente precisa estudar e a gente precisa de estudo para conseguir um trabalho bom, muitas vezes, né? Então, dá umas dicas aqui pra galera de 3 coisas que você pode fazer aí, 3 áreas dos estudos que você pode atacar aí, que já vão te ajudar. Primeiro são cursos profissionalizantes, que eles são rápidos, eles são focados na prática e tem muito curso de graça, tem muito curso na internet, e aí a gente tem o Senac e o CEPAS, que é aqui de São José, mas o Senac é a nível nacional, que ele tem muito cursos profissionalizantes. Às vezes, sei lá, você gosta de gastronomia, tem curso profissionalizante de auxiliar de cozinha, sabe? Tem curso profissionalizante sobre vinhos e tal, que não é uma formação, uma graduação, mas que é um curso rápido, que vai poder te ajudar aí a ingressar na profissão e tal. Certo. A gente tem os cursos técnicos, que os cursos técnicos são programas de nível médio que já te dá aí uma base teórica e prática também, né? E muitas empresas acabam valorizando bastante quem tem esse nível técnico, e também tem muito processo seletivo. Isso é uma opção legal, principalmente para a galera que está no ensino médio, quer sair do ensino médio aí já com um pezinho no mercado de trabalho. Tem a ETEC, que tem no estado de São Paulo inteiro, tem também o Senac, que tem esses cursos técnicos, o Senai, né? Então, escolheu e já sabe o seu Ikigai, vê um cursinho ali na área que você gosta ali. E tem o nível superior, que é a graduação. E se você não tem grana, a gente tem vários programas do governo para ajudar a galera a se formar. Tem o ProUni, tem o FIES, tem o SISU, e tem muitas faculdades EAD hoje em dia, né? Que tem um valor muito mais acessível, que pode sim te ajudar aí a ingressar nos estudos. Perfeito, ótima dica também, Samu. E aí você vai para o mercado de trabalho, você precisa trabalhar. Então, assim, para te ajudar a procurar trabalho, se você tá aí já tá fazendo um curso e tal,
Tem o CIEE, que é um site nacional, Centro de Integração Empresa-Escola, que você pode conseguir um estágio fácil no CIEE. Tem os PATs, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de cada cidade. Na internet tem muito site de emprego, muito site de emprego. Inclusive, se você fez um curso profissionalizante, você pode ser um freelancer. Então, a gente tem muitos sites de freela. Se você fez, tipo, eu fiz um cursinho profissionalizante ou um curso de Photoshop, você pode pegar e fazer um freela para a galera por aí, né? E é lógico, fala com seus amigos, entre em contato direto com as empresas, pode ser uma boa aí para você. Tem uma palavra que eu não gosto muito, que é networking, mas é que funciona, cara, pior que funciona. Funciona de vez em quando, assim, às vezes você não, né, se cadastra em sites, né, e tenta por alguns caminhos conseguir um estágio, conseguir um primeiro emprego, você não consegue. Mas é impressionante como às vezes, quando realmente a gente, tipo, vai ali, coloca a cara, leva o currículo, faz um vídeo, né? Conversa com algum colega. Quando você seu, conversa com as pessoas, realmente funciona. Então, assim, converse com as pessoas que estão na sua área, né? Talvez pelo LinkedIn, no Instagram mesmo. Achou alguém ali que você achou legal, é da sua área, da sua cidade. Pergunta para essa pessoa, né? Como é que faz para conhecer a empresa dela, ou se você pode acompanhar um dia dela de trabalho. As pessoas costumam ser bem gentis, né, Samu? Pra caramba. Exato, ainda mais se você tiver um currículo, monta um currículo, um portfólio, mostra que você está realmente interessado, né? Que você está ali se preparando, se capacitando, que alguma porta vai abrir. Exatamente. E aí, Vicky, já passando para o nosso terceiro tópico, que é o quarto, é controle das finanças, cara. Para você ser um adulto, você precisa saber controlar o seu dinheiro. Isso é difícil. A gente vai para um intervalinho e volta daqui a pouquinho para continuar falando. Estamos de volta com o Pode Ser e no nosso capítulo 3 de Como Ser um Adulto, a gente vai estar falando aqui sobre as finanças, né, Vicky? Certo. Você tem que ser controlado financeiramente, cara. E assim, vou dar aqui alguns tópicos que o Thiago vai colocar aqui na tela, que se você quiser, você dá um pause. E se você está escutando a gente no Spotify, reescute esses tópicos. Primeiro passo, conheça a sua renda. Você tem que saber exatamente quanto que você está ganhando ali. Às vezes você faz um freela aqui, outro lá. Você tem que ter uma consciência de quanto você está ganhando exatamente, né? Porque às vezes você fala, putz, ganhou um salário mínimo, mas tem os descontos, não sei o que, acaba que não vai ser exatamente isso. Então, conheça a sua renda direito. Saiba qual é o seu custo de vida, ou seja, os gastos fixos. Então, água, luz, telefone, celular, né? Aluguel, se você já mora sozinho, transporte, alimentação, anota ali certinho numa planilha seus gastos fixos, saiba quanto que isso dá. Conheça as suas despesas extras também. Quanto de rolê mais ou menos você gasta por mês? Dá para você fazer uma média, cara. Olha aí no histórico do banco, tenta dar uma relembrada. Putz, esses dias eu colei não sei aonde, comi uma pizza, gastei uns 50 conto. Aí eu tomei um café e pá. Então assim, conheça bem as suas despesas extras também para você saber mais ou menos quanto que você tem essa gordurinha aí para queimar. Defina as metas para economizar. Quanto que você vai guardar de dinheiro? Não dá para torrar tudo também, nem que seja 50 conto. Você tem que guardar ali, né? E pense e repense na sua lista de desejos. Eu falo muito aqui, às vezes você quer um Jordan, mas você não precisa de um Jordan agora. Você pode deixar para depois, quando você tiver realmente condições para comprar aquilo. Então pense no que você está querendo e no que você está precisando comprar e tal, que não dá para comprar todo mês, que você vai precisar parcelar no cartão de crédito. Faz essa lista e vai olhando para ela e repensando naquilo que, na ordem dessas coisas, naquilo que pode sair. Às vezes passa um tempo lá na sua lista e nem faz mais sentido. Você acha que você é controlada financeiramente, Vicky? Acho que sim. Acho que posso esticar esse tópico. Olha só,
os carrinhos, brusinha da Shine, tudo controlado. Nada de estourar. Nossa, tá? sim, eu sou controlada, eu não exagero. Porque tem uma galera aí, né, que, putz, putz. Próximo tópico, Samu. Fala pra Próximo gente. tópico é sair da casa dos pais, cara. Quando você for morar sozinho, não... Ai, já quero discordar desse tópico. Por quê? Não, vai, continua. Se você for sair da casa dos seus pais, ou quando você for sair da casa dos seus pais, não significa que se você mora com seus pais, você não é adulto, beleza? Se você ainda mora com seus pais, pelo motivo que for, tudo bem. Você só vai precisar agir dessa forma aqui também, como se você já morasse sozinho. Ter sua independência, Porque né? um Pagar adulto suas precisa contas. ser independente. Uhum. Que é a questão. Você precisa ter habilidades domésticas, cara. Você precisa lavar a sua roupa, você precisa programar a sua comida, porque mesmo que você more com mais pessoas, você é um adulto e você come. Então, nada mais justo do que você ajudar a fazer a comida. Uhum. Então, se programar ali, ajudar, sabe? Dividir com alguém ali, pá. Ter essas habilidades domésticas, limpar a casa, lavar ali a roupa, pelo menos se você mora ali com as outras pessoas, dividir essa tarefa também. Não adianta você morar com seus pais e ainda ser um crianção que não ajuda ali nos afazeres domésticos. Então você precisa também fazer isso. E caso você vá morar sozinho, aí você vai precisar ter mais responsabilidade ainda. Que antes de sair, você tem que pensar em um monte de coisa. Tem que pensar assim, não é só eu sair, eu vou precisar de móvel. Você sabe como é que é um contrato de aluguel? Sabe, né? Então tem que se informar sobre essas coisas, se preparar antes de sair da casa dos seus pais. E se você mora com seus pais, você precisa agir e falar, essa casa é minha também. Eu tenho que ajudar na rotina dela inteira. Perfeito. E antes da gente terminar, então, pode ser, quero deixar uma indicação pra vocês de uma série que eu acho que é a minha série conforto. Sabe aquela série que você não quer ficar problematizando, debatendo sobre ela? Você coloca, tipo, finalzinho de domingo, você vai e assiste. Que chama Dawson's Creek. É uma série que eu tenho a sensação, gente, de que ninguém conhece essa série, só eu. Mas não é possível, porque ela passou na TV, ela passou na TV aberta. Dawson's Creek é um sucesso, já passou na Globo, já passou na MTV, já passou na Record, olha só. Ninguém assistiu, só eu tenho essa... Mas assim... Tinha na Netflix e agora tem na Amazon. Tem na Eu sei Amazon. tudo de Dawson's Creek. Eu assisti mesmo na Netflix, mas essa série, ela... já passou na TV aberta, eu não tenho memória da TV aberta, mas ela já passou, e eu acho que é uma ótima série para mostrar essa questão da transição, né, da adolescência para a vida adulta, porque tem a Joey, tem o Dawson, tem todos os personagens ali, o Pace, a Jen, eles são adolescentes e cada um tem uma história muito diferente um da outra, cada um tem um jeito de olhar para a vida, alguns se tornam adultos bem mais rápido do que os outros. Alguns são adolescentes, mas já se portam como adultos, então acho que fica muito legal para quem tá passando, né, por toda essa transição de o que eu vou ser quando eu crescer, com o que eu vou trabalhar, quais são os, né, tem problemas familiares, é uma ótima série para assistir. E, gente, o Pode Ser de hoje fica por aqui, a gente vai se despedindo já. Lembrando, né, que a gente tá no Spotify, tá no YouTube, tá em vários lugares, então assiste a gente. Só escutar a gente por aí, TV Câmara, no YouTube, no Spotify, Amazon, Deezer. Acompanhe os outros episódios, escutem as nossas indicações e a gente se vê na semana que vem.